Ou seja, é um que vai ter sempre uma exclamação no final, porque ele vai mostrar tipo uma exaltação da pessoa. Por isso um realce. Olha só, quando a gente tem um que numa frase, esse que pode ser essas três coisas aqui. Um pronome relativo, uma conjunção, uma palavra de realce. Tá? Eu vou começar pela última, porque é mais simples de explicar para vocês. Uma palavra de realce é uma palavra que a gente usa ou que não tem função numa frase, certo? Ou então apenas para dar uma exaltação para aquela frase. Quer ver um exemplo simples disso? Nós, falantes do brasileiro, falamos assim, olha. A gente escreve isso daqui. O que você quer? A gente escreve assim. Só que a gente não fala isso. A gente fala isso daqui, ó. Que você quer. A gente fala isso. A gente escreve o que você quer, mas a gente fala o que você quer. A gente coloca dois Qs aqui. Então, isso é uma palavra de realce também. Tá? Isso que aparece na linguagem oral. Isso também é um caso de palavra de realce. Só que se aparecesse numa prova, não vai aparecer isso daqui. Tá? Isso não é o que vai aparecer na prova. Se fosse o caso de vocês na prova, seria esse que aparece assim, olha. Que dia lindo! Ou seja, é um que vai ter sempre uma exclamação no final, porque ele vai mostrar tipo uma exaltação da pessoa. Por isso um realce. Tá? Então, nas provas, se for a resposta que de realce, ele vai ter essa formação. Tudo bem? Se for uma conjunção, vocês vão poder trocar o que e tudo que vier depois dele. Tá molhado aqui de álcool. A tinta tá falhando. Aqui eu botei o isso, mas pode ser qualquer pronome, tá? Se o que for uma conjunção, você pode trocar ele e tudo que vier junto dele por um único pronome. Então, por exemplo, se eu tivesse uma frase assim, olha, eu disse que estava cansado. Aqui, concordam que eu poderia dizer, eu disse isso. Ó, eu disse que estava cansado, eu disse isso. Se eu puder trocar o que e tudo que vier dele por um único pronome, esse que se chama conjunção integrante. Certo? E o que é um pronome relativo quando ele vier após um substantivo e puder ser trocado por a qual ou o qual. Pode ser os quais, as quais, nos quais, dos quais, qualquer variação dessa, tá? Então, olha só, eu queria que vocês, deixa eu só compartilhar a questão com quem está em casa. Vou abrir aqui. Reparem que tem duas coisas aí. Vocês vão primeiro achar qual é a classe e depois achar a função. Então, eu quero que primeiro vocês tentem achar qual é a classe desse que. Se ele é pronome relativo, conjunção ou palavra de realce. Até porque tem ali pronome indefinido. O que não é pronome definido nunca. Ele só pode ser essas três coisas. Aí depois eu explico a segunda parte da questão. Realce é esse que aparece, tem uma frase assim, que você está entusiasmado por alguma coisa. Não? Você já escutou partícula expletiva? Que é um outro nome que você também tem.
Partícula expletiva ou partícula de realce? Hã? Oculto pode ser elíptico desinencial. Desinencial. Tem coisas que têm outros nomes na língua, assim, tem mais de um nome, né? Então, por exemplo, vocês estudam formação de palavra, né? Radical, desinência, não sei o quê. Radical tem 3 nomes diferentes. Pode ser radical, lexema ou semantema. Semantema nunca apareceu em prova nenhuma. Eu nunca vi nenhuma prova com o nome semantema, mas lexema já. Então, a gente ainda vai ter 2 aulas ainda. Não sei, não me falaram não. É o que você está fazendo. Aham. Não é pegar lá na raiz, é folha na mão. Vamos resolver, né? É que assim, o legal que eu gosto daqui é mostrar como vocês vão resolver a questão. Tipo, tá, o que eu tenho que fazer nessa questão? Que raciocínio que eu tenho que usar aqui? Gente, então podemos a primeira parte resolver? Ó, ele fala ali, olha, eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu poderia colocar, eu não tinha esse coração isso? Não dá para falar, eu não tinha esse coração isso. Então ele não é uma conjunção. Poderia falar, eu não tinha esse coração o qual nem se mostra? Posso, tá? Mas pensa o seguinte, só tem, você não faz sentido... Não, mas pensa comigo aqui. Só tem essas 3 possibilidades. Olha só, pensa comigo aqui. Tem essas 3 possibilidades. Para ser de real, você tem que ter exclamação. Não tem ali. Para ser conjunção, você tem que poder trocar pelo isso. Então, se não tem isso, já deduz que é esse. Então, por eliminação, dá para chegar a isso também. Só tem essas 3 possibilidades. Só que qual é o nosso problema? A gente já sabe que ele é um pronome relativo. Só que o pronome relativo aparece na letra A e na letra E. Aí vamos à segunda parte da explicação, então, saber qual é a função sintática que ele tem? Claro. Então, nunca vai poder ser pronome definido. Indefinido, não. Não. Pode? Depois daqui? Não sei por quê. Não dá. Não, mas eu ia falar com vocês. Qualquer coisa que vocês quiserem, na quinta-feira que vem, eu termino de corrigir essas questões que eu não consigo corrigir aqui, eu termino de corrigir com vocês na aula. Até porque tem questão aqui que é do assunto que eu ia trabalhar na semana que vem com vocês. Eu posso terminar de corrigir isso. O que não consigo corrigir aqui, eu corrijo na quinta-feira. Não precisa. Hã? Número 1. Na mesma calçada do Bar América. Ele é comprido. Hã? Do lado do lotérico. Eu falava, mas tem diferente, todo nosso. Não. É só impressão. Quando você for pode fazer a segurança, pô. Meus pais fazem por isso, quando não procuraram professor. O CPR falhou que eu estava vendo para dar o CPR. Tadinho. Não, realmente. Aqui, eu digo simular, depois eu vou para outro.
Mas eu. Tá, vamos aqui. Gente, Porque, ó, eu falei ele primeiro curso, já. Ele, quando a matéria era português, filosofia, geografia. Então, é foda. gente, olha só. O pronome relativo, ele tem uma característica na língua portuguesa. Nos 3 casos aqui, ele é um pronome relativo. Ó, só para vocês conferirem. A palavra anterior é um substantivo e eu poderia falar: o livro o qual ele leu, acabou. O livro o qual mostra o assunto, acabou. O livro de que falei, acabou. Mudei um pouco as frases só para vocês verem isso. O pronome relativo, o papel que ele tem na língua portuguesa é evitar que a gente repita a palavra anterior. Então, ele sempre vai ter a mesma função que a palavra anterior teria. Ou seja, a função que o que tem é a função que a palavra que ele, antes dele teria. Então, pensem comigo aqui. Sempre que eu quiser saber qual é o sujeito de uma frase, eu pergunto quem. A palavra que responde à pergunta quem é um sujeito. Quando eu pergunto para um verbo o que, a palavra que me responde o que é um objeto direto. Se eu coloco de, com, para, qualquer preposição e depois o que, com que, para que, a que, qualquer preposição e o que, a palavra que responder isso é o objeto indireto. Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar outras perguntas que pode fazer, tá? Só para vocês saberem, por exemplo, ó, quando eu pergunto para o verbo onde, a palavra que responde isso é um adjunto adverbial de lugar. Se eu perguntar para um verbo quando, a palavra que responder isso é um adjunto adverbial de tempo. E assim sucessivamente. Então, o objeto direto é o que sempre vai se encaixar quando você pergunta para um verbo o que, pode ser feminino também, pode. Então, por exemplo, aqui, como é que eu descubro a função do pronome relativo? Eu tenho que perguntar para o verbo que vem depois dele e pensar o seguinte: a pergunta que a palavra anterior ao que responder vai ser a função que o que vai ter. Então, pensem comigo aqui. Quem leu? Ele. Ó, ele leu. Então, o livro não é o sujeito. Ele leu o quê? Mas nessa frase aqui, o livro. O livro não responde à pergunta do objeto direto? Então, a função que o livro teria seria objeto direto. A função que eu daria para a palavra anterior é a função que o que tem. Esse que é um objeto direto. Agora aqui embaixo, ó, eu vou olhar para esse verbo aqui. Ó, eu vou perguntar para o verbo seguinte a ele, essas perguntas, tentando ver qual dessas perguntas a palavra anterior ao que responde. Então, por exemplo, nessa frase, quem leu? Nessa frase aqui, ó, o livro que ele leu, quem leu? Ele. Ele leu o quê? O livro. Quem responde a pergunta o que não é um objeto direto? O que tem a mesma função que eu daria para a palavra antes dele. Entendeu? Agora aqui, ó, quem mostra? Quem mostra aqui? Não é o livro que mostra? O livro mostra. Então, o livro responde a palavra quem? O livro seria o sujeito. Então, esse que é o sujeito. Exatamente. Um outro caso aqui, ó. Eu vou perguntar para o verbo. Quem falei? Aqui é um sujeito oculto. É eu falei. Eu falei de quê? Ó, eu falei de quê? Não foi do livro? O livro não respondeu a pergunta do quê? Então, o livro seria o objeto indireto. Oi? Exatamente, porque tem a preposição ali. Então, a gente usa essas perguntas para reconhecer qual é a função que a palavra anterior ao que teria. Certo?
Deixa eu só botar aqui. Depois eu coloco a tela grande para quem tá em casa, tá, gente? Que ficou pequenininha. Agora que eu tô aqui, que eu não passei para lá. Exatamente. Aí, olha só, gente, vocês já sabem que a resposta ou é a letra A ou é a letra E. Vocês têm que descobrir agora se esse que, se ele é um sujeito ou um objeto direto. Eu nem vi qual é, deixa eu ver. Eu já vou responder, só para influenciar o que todo mundo está fazendo. Claro. Ah, desculpa. Falou. E aí, podemos? Ó, pensem comigo aí então. O verbo que vem depois do que é o mostra. Quem nem se mostra? O coração. O coração é a palavra que está antes do que, não é? Então responde a pergunta quem. O coração é um sujeito. Então esse que tem que ser um sujeito. Sujeito. Entendeu por quê? Quem responde a pergunta quem é o sujeito. Não, olha. Nessa frase, eu não tinha esse coração que nem se mostra. Quem nem se mostra? Não sou eu que nem se mostra, é o coração que nem se mostra. Então, o que tem a função que você daria para a palavra anterior. Ele absorve a função que você daria para a palavra anterior, entendeu? Mas dentro desse contexto, você não pode pensar fora da frase. Ó, o sinal da frase é: eu não tinha o coração, esse coração não se mostra. Eu não tinha esse coração. O que eu não tinha? Deixa eu lembrar quando você escreve no papel. Nessa agora que eu não lembrei. Deixa eu voltar para eles lá. Nas outras eu coloquei. E agora que eu vi, ela andou mesmo. Tá pegando daqui, ó. Deixa eu travar aqui para acontecer de novo. Falou, nessa que eu esqueci de fazer isso. Mas você entendeu a frase? Ó. Não, mas olha só. Para você. Não, e para ser o que você pensou, você muda o sentido da frase. Porque não, ó, o eu não tem o coração. Mas não é o eu que não se mostra, é o coração que não se mostra. Entendeu? É por isso. Não poderia ser o eu, porque não é o eu que não se mostra. O eu não tem o coração. E o coração que o eu tem não se mostra. Para você entender como sendo eu, aí a frase mudaria o sentido. Tem que botar a tendência para eu. Caso. Que eu Você tem que. O que eu não tinha. Eu tô na frente de quem tá em casa. Peraí, só sai da frente do quadro. Aí você ia cair. Repete, por favor, sua pergunta. Me perdi aqui. O pronome ali, né? Se fosse, tipo assim, ele não tinha este coração. Ele não tinha este coração. Aí seria a quem? Não, aí você não colocou pronome relativo nenhum. Quando você te disse, ele não tinha esse coração, não tem nenhum pronome relativo aí. Aí não entra essa lógica aqui. Você... Que nem se mostra. Continuaria sendo a mesma coisa, sujeito. Porque o sentido da frase é assim. Ele... Hã? Não, sujeito. Sujeito. O sentido da frase é: ele tem um coração. O coração dele não se mostra. Então, quem não se mostra é o coração. Entendeu? Povo de casa, tudo certo? Alguma dúvida? Aham.
Gente, posso apagar aqui para a gente ir para a próxima questão? Eu vou discutir com o Raio. Não, mas o problema é assim, não é culpa da escola também não. Eu também não posso, gente. Não, mas dá um jeito. Não, mas o problema não é esse. Sábado é o dia de eu cuidar da minha mãe, entendeu? Aí eu sim, eu falei com ele, é difícil eu poder ficar sábado livre. Preciso descansar também, né? Preciso ter vida também, né? Tá acabando. Gente, vamos lá. Para a próxima questão, eu vou fazer aqui um esqueminha também para vocês. A questão é sobre função sintática, certo? Tentem pensar comigo o seguinte. A gente tem duas situações. Uma é o termo ele pode ser omitido. Depois, o termo não pode ser omitido. Na língua portuguesa, quando eu tenho uma palavra numa frase, isso serve para a questão que pede função sintática, que é o assunto da próxima questão. Se o termo pode ser omitido, ele vai ser um adjunto adverbial ou um agente da passiva ou um adjunto adnominal ou um aposto ou um vocativo. Se o termo não puder sair da frase, ele vai ser um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal, um predicativo do sujeito e um predicativo do objeto. Certo? Eu já vou explicar como diferenciar um do outro. Antes de fazer isso, eu queria só que vocês olhassem qual dos dois grupos a gente está primeiro. Ó, pessoal que está em casa, a questão que a gente vai fazer é essa daqui, ó. Deixa eu só trocar aqui a questão. Tá indo? Ué, não mudou. Ih, deu uma travou aqui a questão. Chama ele pela mensagem aí. Bom, eu vou explicar antes de voltar para a questão, que travou ali, não consigo mudar para quem está em casa. Então, olha só, gente. Se o termo puder sair da frase, ele vai ser um desses termos aqui. Como é que a gente vai diferenciar? Primeiro, questão é de função sintática. Tá ali a frase. Jorge, eu não estou conseguindo passar a questão ali. Travou. Ah, tá. O Jorge sempre é muito prestativo. Agora foi. Beleza. Exatamente. Gente, então olha só, antes de eu explicar a diferença, a questão, pessoal, em casa que eu vou explicar isso aqui é essa daí. Aí ele tem, ó, a importância da segurança do trabalho é imensurável. Primeira coisa que eu tenho que pensar até para limitar minhas possibilidades. Eu poderia fazer essa frase sem o imensurável? Falar, a importância da segurança do trabalho é
Não. Então, esse termo não pode ser omitido. Então, ele é uma dessas coisas aqui. Se a frase não existe sem ele, o único nome que ele pode ter é um desses daqui. Com isso, eu já sei que eu posso eliminar o aposto. Concorda? Porque o aposto é um termo que eu posso omitir da frase. Certo? Então, o primeiro raciocínio é esse. Questões sobre função sintática, primeira coisa a pensar, lê a frase sem esse termo. Por quê? Essa frase existe sem esse termo. Eu excluo tudo isso e tem que ser um desses. O termo não pode sair da frase. A frase não existe sem eles. Eu excluo todos esses, tem que ser um desses daqui. Que já é uma limitação que a gente faz. Agora vamos ver a diferença de um para o outro. O que não pode é um desses de baixo. Vou começar aqui. A gente já sabe que a nossa questão é sobre essa. Mas já para adiantar que vai ter outras questões sobre esse mesmo assunto, vou começar aqui por cima. Se o termo pode sair da frase, ele vai ser um adjunto adverbial se ele for móvel. A gente já viu isso até na questão de pontuação. O adjunto adverbial ele é móvel. Então, tirou da frase, ele pode andar para lá e para cá, a função dele é adjunto adverbial. Certo? Eu não sei se vocês lembram de quando eu expliquei isso. O agente da passiva, ele é um adjunto adverbial que obrigatoriamente tem a preposição por. Ou seja, todo agente da passiva é também um adjunto adverbial. Se eu falar assim, olha, a questão foi resolvida pelo professor. Eu não poderia dizer, pelo professor a questão foi resolvida? A questão pelo professor foi resolvida? A questão foi pelo professor resolvida? Então, é um termo móvel. O adjunto adverbial, que tem a preposição por, e é na frase o agente da ação, é um agente da passiva. Então pense comigo, a questão foi resolvida pelo professor. Eu já andei para lá e para cá. Tem um por, não tem? Pelo é a preposição por. O professor não é o agente da ação de resolver? Então isso é um agente da passiva, tá? Mas o que acontece? Se a resposta for agente da passiva, não vai ter adjunto adverbial como opção. Porque o agente da passiva é um tipo de adjunto adverbial. A banca não seria inocente, não vai colocar os dois juntos, porque a chance de você ter duplo gabarito é muito grande, entendeu? Então você andou com o termo para lá e para cá. Você sabe que é um adjunto adverbial. Não tem adjunto adverbial na opção, mas tem o por, agente da passiva. O agente da passiva sempre vai ter o por, tá? Não é só porque tem por. Ele é móvel, ele tem o por. O adjunto adnominal, ele sempre... Vai ter um por, nada a ver lá na parte, ela vai... Oi? Vai ter um por, nada a ver, você falou que tinha por. Não, é... Aí eu vim aqui aí aqui eu falo assim, olha, se o termo é móvel, tem o por, é o praticante da ação, é agente da passiva. A pessoa grava, tem o por, é agente da passiva. Aí qualquer por que ele vem, ele coloca agente da passiva. Não é isso, tá, gente? Não é só porque tem o por. Aí depois ainda coloca a culpa em mim ainda. O adjunto adverbial, adnominal, ele fica antes ou depois do substantivo. O que eu quero dizer com isso? Tem aqui o substantivo. Ou ele vai estar aqui ou aqui. Mas ele vai estar sempre associado a um substantivo. Certo? Não. É substantivo. Ele fica antes e depois do substantivo e não a vírgula. Sim, mas por exemplo, vai ter o adjunto, vai ter que ter um substantivo ou aqui ou aqui. Entendeu? Ele tem que estar colado em um substantivo, obrigatoriamente. Hã? Não.
Ele não tem vírgula entre ele e substantivo. Por quê? Porque o aposto é um adjunto adnominal. Eu não coloquei nessa ordem à toa. O agente da passiva é um tipo de adjunto adverbial. O aposto é um tipo de adjunto adnominal. É um adjunto adnominal que vem depois do substantivo. Vou abreviar aqui, tá? Com vírgula. Lembra da questão que a gente fez agora há pouco? O aposto ele tem a mesma função do adjunto adnominal. Só que o adjunto adnominal, quer ver? Seria um exemplo, só para vocês entenderem. Se eu falasse assim, olha... E aí, gostou dessa aula? Muito boa, né? Então faz o seguinte, deixa o seu like para que esse vídeo chegue ainda mais longe. Aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E por falar nisso, gente, a terceira parte dessa aula tá aqui, olha, em algum cantinho dessa tela, é só você clicar e continuar acompanhando.